Olá, pessoal, Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Segunda-feira, iniciando com questões imobiliárias e urbanísticas, como a gente fala aqui, né? Sempre em ótima companhia, aquele astral bom de segunda-feira, para deixar nossa semana ainda melhor. Débora de Castro da Rocha, Camila Bertopelli Pinheiro, e nós estamos aqui com aquelas temáticas que todo mundo acha assim, né? Ué, será que mesmo? Questões imobiliárias e urbanísticas. Nós vamos ter muito conteúdo para divulgar, para refletir. E aí se surpreende a cada semana. Cada semana tem uma temática diferenciada. E a questões imobiliárias e urbanísticas não fica só restrito ali. Acaba se pactuando com tantas outras áreas do direito, né, Débora, Camila? Muito bom tê-las aqui para aprendermos um pouquinho melhor. E eu já vou passando a palavra para a Débora de Castro da Rocha, para que possa nos presentear aqui. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, minha amiga. Boa tarde. Obrigada mesmo, do coração, por poder abrir essa semana aqui sempre, né, com aqueles que participam conosco, contigo, minha amiga, que sempre nos cede esse espaço tão maravilhoso. E isso para nós é fundamental para poder trazer aí um pouquinho das nossas vivências no direito imobiliário e urbanístico, que são tão importantes e refletem de forma direta na vida de todo mundo, né? Como eu sempre falo, quem é que não convive, não se relaciona de alguma maneira com algum imóvel, seja residencial, seja comercial, né? Seja aí no seu trabalho, seja, enfim, em qualquer situação, né? Compra e venda, negócios imobiliários que dependem efetivamente de ter ali um certo conhecimento para poder fazer o seu negócio render, prosperar, não dar nenhum tipo de problema, também evitar problemas, né, nessa negociação imobiliária, que também são muito comuns aí quando a gente trata de compra e venda, especialmente, né? E aqui, nesse caso, hoje, não vai ser diferente, porque nós estamos justamente falando, e que inclusive esse texto, esse nosso artigo vai ser publicado também no Paraná Portal, ainda não enviamos, mas será enviado depois para os nossos, para quem nos acompanha aqui, os espectadores vão poder também dar uma olhadinha, né, para entender melhor ali também os julgados, no sentido de falar sobre a responsabilidade pela obrigação no pagamento de despesas condominiais, que é extremamente relevante, pode parecer um tema simples, mas não é, né, e o que desencadeia justamente isso é aquela velha questão que sempre aparece para nós, a gente sempre tem respondido, que mas escuta, e se eu não estou no imóvel, se eu não recebi esse imóvel, se eu não fui emitido na posse desse imóvel, como que eu faço? Realmente eu tenho obrigação, não tenho obrigação, né? Por isso, então, a gente resolveu aí estudar um pouquinho também mais a fundo, até para trazer algumas questões para vocês, inclusive, sobre jurisprudência, sobre ali o antes, o depois, como que se desenvolveu, né? Eu sempre falo para todo mundo que eu já estou na área urbanística, imobiliária há muitos anos, né? Então, assim, já tenho aí quase 16 anos de atividade jurídica e só na área imobiliária urbanística 10 anos. Então, nós acabamos vendo, né, muitas situações e o desenvolvimento da jurisprudência, como que ela vai aí acontecendo e se amoldando às situações práticas, às situações que acontecem no dia a dia. Então, a gente tem um panorama traçado que era antes, por exemplo, né, de quem era a responsabilidade alguns anos atrás, por exemplo, posso citar ali mais ou menos 2012, 2011, até mesmo 2013, como que isso funcionava, né? Que era aquela concepção de que a responsabilidade deveria recair sobre o proprietário ali, o proprietário tabular, aquele que consta no registro. E isso até foi objeto da nossa conversa na semana passada, quando a gente falou sobre registro, né? E até sempre aproveito o gancho aqui para rememorar com vocês essas questões, para que a gente sempre tenha em mente a importância do registro, né?
Nesse caso, até aquele momento, não que tenha sido tão diferente até pouco tempo atrás, mas digo isso com mais força naquele momento, porque me deparei com muitos casos de questionamento sobre essa responsabilidade, que ela se diz, até inclusive ela tem o nome Propter Rem, aquele que é da área jurídica vai conhecer, vai saber exatamente o que é, que ele vem justamente da coisa, ele vem junto com a coisa. Então, uma vez que ele está ali, ele está incorporado a ela, ele deve, então, ali ser assumido por aquele que vai adquirir ou que adquiriu aquele imóvel. Pois bem, essa era, então, aquele questionamento, ou melhor, era aquele questionamento justamente nesse sentido, porque se é algo que acompanha, então, a coisa, de quem será a responsabilidade? Os tribunais ficaram divididos durante muito tempo, ou seja, né, alguns tribunais entendiam que a responsabilidade era daquele que estava realmente o proprietário tabular, aquele que tinha o nome no registro, ainda que tivesse sido celebrado um compromisso ou uma promessa de compra e venda. Eu falo compromisso e promessa porque existe aí uma confusão muito grande no que diz respeito a essas celebrações, porque, via de regra, a promessa é quando você está diante de uma aquisição imobiliária de imóveis na planta, né? E há uma confusão terminológica extremamente grande em relação a isso. O compromisso é do imóvel que já está pronto, né? Então ele está pronto, mas ele tem ali um valor que vai ser pago em parcelas, por exemplo, né? Mas, a despeito disso, então, quando a gente fala dessa situação, a jurisprudência, então, se dividia nesse sentido, né? E outra parte da jurisprudência entendia que aquele que adquirisse, a despeito do compromisso de compra e venda não estar registrado à margem da matrícula, seria o responsável pelo correspondente pagamento desta obrigação. Então, a jurisprudência ficava, né, uma hora a gente tinha uma decisão no sentido de que o proprietário tabular seria o responsável, daqui a pouco a gente tinha a decisão no sentido de que seria o comprador daquele imóvel, muito embora ele não tivesse feito o registro ali daquele compromisso, daquela promessa, né, à margem da matrícula, e nesse sentido foi se costurando. Agora, nós temos ali o tema repetitivo 866, que justamente foi lançado em razão desse embate que se construiu dentro da própria jurisprudência. Ou seja, como que eu posso resolver equalizar essa conta? Como que eu posso equilibrar essa balança, né? Então, a partir desse repetitivo, e também a jurisprudência já estava se consolidando nesse sentido, era de que, a partir do momento que eu estabeleço uma relação jurídica com o imóvel, a despeito de eu não ter feito o registro desta promessa ou deste compromisso lá à margem da matrícula, eu seria, então, o responsável pelo pagamento desta taxa, dessa despesa condominial. Então, nesse sentido, é que a gente foi se desenvolvendo, e hoje a trajetória na qual nós podemos dizer que até chegamos aí foi justamente essa, né? Estamos nesse caminho agora de entendimento de que deve haver uma relação jurídica material com este comprador. Então, se, por exemplo, eu adquiro o imóvel, mas, por um lado, eu não fui emitido na posse ainda desse imóvel, eu não posso conceber que existe uma relação jurídica. Então, vejam bem, aí a gente também tem que tomar um cuidado bem grande, né? Porque vocês podem me perguntar, tá, então, se eu só adquirir esse imóvel, já que a jurisprudência se consolidou nesse sentido, de eu ter responsabilidade a partir do momento que eu celebrei um contrato, muito embora não o tenha registrado lá, à margem da matrícula, então eu já tenho a responsabilidade. Não, não é bem assim, né? Você tem que olhar a relação jurídica que está sendo estabelecida com este bem. Você está lá, você está se servindo ali de todos os benefícios daquele condomínio, por exemplo, ou não? Como que está essa situação? Então, nós temos aí que avaliar caso a caso, justamente para a gente não cair em erro. Claro que hoje está muito mais tranquilo, se é que é essa expressão que eu posso utilizar, no sentido de você conseguir obter um posicionamento mais concreto, né, mais uníssono dentro aí da jurisprudência dos tribunais,
porque antigamente, o que eu falo isso há 8, 10 anos atrás, nós não tínhamos esse cenário, poderíamos aí ter qualquer decisão, porque dependeria muito do entendimento ali do magistrado, como eu falei para vocês, muitos tinham um entendimento de que o registro é o que valia, então ainda que eu não tivesse feito o registro ou que eu não tivesse comunicado a venda, né, eu teria todas essas situações ali para ter que me preocupar, né? Por exemplo, se eu fosse o vendedor, né? Se eu não tivesse feito essa comunicação dessa venda, então eu teria que arcar aí com essas taxas, ainda que o exercício efetivo da posse estivesse acontecendo ali pelo comprador. Então, ali a importância do registro era o que se via naquele cenário, dentro daquele cenário, né? Que era muito claro. Hoje em dia já não. Hoje em dia, inclusive, o que nós temos é um reconhecimento muito grande dos próprios contratos de gaveta. Hoje, a jurisprudência ela é bastante interessante nesse sentido de reconhecer a existência. Nós até podemos traçar um paralelo aqui quando nós falamos sobre isso, porque, como eu disse até na live passada, a importância do registro ela é imensa. Todavia, nós não podemos desconsiderar a existência e a celebração dos contratos de gaveta, no que se incluem aí tanto as promessas, os compromissos, os instrumentos particulares que não são levados a registro ou a averbação. Então, todos eles são aí instrumentos que se prestam aí a demonstrar o direito, a expectativa do direito. Claro que o ideal dentro desse cenário é que se averbe, que se registra, dependendo do instrumento, mas fato é que nem sempre isso acontece. Então, nós temos que trabalhar inspirados na realidade, né? E reconhecer essa realidade, não apenas entender que ela existe, mas ao mesmo tempo não aplicar. Então, o fato é que o entendimento que se tem hoje é nesse sentido, né? Mas, claro que com certos cuidados, né? Nós não podemos agora, de forma indiscriminada, imaginar que a simples celebração de um contrato, ou de um compromisso, ou de uma promessa, por si só, vai já ensejar a obrigação àquele comprador, por exemplo, né? Porque eu não posso me desprender da necessidade de comprovação de que aquele comprador, de fato, está no exercício efetivo da posse daquele bem. Do contrário, se mostra completamente descabida qualquer cobrança nesse sentido em face desse comprador, porque ele não está se servindo de nenhum dos benefícios que são ali, por exemplo, oferecidos por aquele condomínio. Daí porque, claro, que aquele comprador, aquele vendedor, mais ainda, deverá se ater à necessidade de demonstrar inequivocamente que houve a compra e venda, a fim de que tanto um quanto o outro possam se resguardar dentro aí do exercício dos seus direitos, seja aí se esquivar da obrigação pelo pagamento indevido de uma taxa condominial ou dessas taxas condominiais, ou então até aí de se dizer responsável pelo pagamento dessas taxas condominiais. Então, eu acho que a essência do discurso, ela vai muito nesse sentido, né? Mas creio que a doutora Camila também, ela tem muitas considerações a serem feitas em relação a esse aspecto, né? Eu tracei mais um panorama geral dentro daquilo que eu via, porque eu via muitas situações assim, e aquele cenário caótico de não saber qual seria a decisão, até mesmo por estar advogando para grandes incorporadoras do país, era muito difícil para a gente, porque a tese era exatamente igual, mas as decisões eram totalmente diferentes entre si. Em algumas, nós tínhamos decisões que se voltavam à responsabilização das incorporadoras, em outras, já nós tínhamos decisões que se voltavam aí à responsabilização daqueles adquirentes, muito embora não tivessem ainda ou não estivessem na posse daquele imóvel, tá, minha amiga? Então, seriam essas as minhas considerações. Eu passo novamente a palavra para você. E sabe o que eu acho interessante, Débora, nisso tudo? São as questões de contratação mesmo, né? De acordo de vontades, que muitas vezes na hora
de se adquirir um imóvel, de se vender um imóvel, as pessoas, né, não se centralizam nisso. Veja a importância de acompanhar essa série, né, de ter ali as suas informações bem preciosas, principalmente para quem está aí nesse início, ou um dia vai querer, né? Débora sempre ressalta muito isso. Nós falamos aqui muito além só de questões imobiliárias e urbanísticas, mas do bem precioso, constitucional, que é o direito à moradia. Né? E para aqueles que não estão só pensando na própria moradia, mas em investimentos, isso também agrega na hora de você identificar num contrato, tanto para quem está vendendo quanto para quem está adquirindo. Quais são os deveres e responsabilidades? Sensacional. Camila, agora é com você. Obrigada, doutora Janaína. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando aí do Inloco e a gente poder compartilhar um pouquinho aí dos nossos conhecimentos a respeito do direito imobiliário. Pois bem, a doutora Débora aí já ilustrou muito bem, né, a respeito do tema, então eu sempre trago as questões jurisprudenciais e doutrinárias, então vou fazer uma breve introdução e passar a análise da jurisprudência e também da doutrina predominante. Pois bem, as despesas condominiais, elas são compreendidas como obrigações propter rem, né? É aquela que é de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda aquele titular de um dos aspectos da propriedade, que é a posse, o gozo, ou então a fruição, desde que tenha se estabelecido a relação jurídica direta com o condomínio. A maior parte da doutrina, nesse aspecto, entende que prevalece o direito da coletividade em receber os recursos para o pagamento de despesas que são indispensáveis e inadiáveis, podendo aí o credor, então, escolher o que mais entende, né, prontamente ali para poder cumprir com essa obrigação. Nesse aspecto, fica ressalvado ao adquirente o direito de interpor a ação regressiva em face do alienante, para que possa, então, ali rever esses valores que foram pagos sobre pena de enriquecimento ilícito. Né? Aí, a partir disso, né, a partir dessas considerações, né, sobre a natureza ali do próprio terreno, também do STJ, né, como a doutora Débora já nos trouxe, a responsabilidade pelas despesas do condomínio ante a existência de uma promessa de compra e venda pode recair tanto sobre o comprador quanto sobre o vendedor. Aí vai depender também do caso concreto. Né? Aí a gente já adentra também na responsabilidade ali do polo passivo dessa ação, né? Tanto ação de cobrança ou ação de execução, que objetiva ali o adimplemento dessas despesas, né, e o condomínio não fica à disposição do autor da demanda. Então, ou seja, na verdade é imprescindível o condomínio conferir com quem de fato foi estabelecida essa relação jurídica material. Então, não basta ele simplesmente buscar ali na matrícula do imóvel e ver quem é o proprietário e ingressar com a ação. Ele precisa verificar, né, com quem se estabeleceu essa relação, quem está na posse do imóvel, quem está usufruindo do imóvel, né, ali da comodidade, né, quem está pagando água, luz, quem está usufruindo do playground, né, dando um exemplo aqui, mas quem de fato está residindo ali, né. Então, nesse caso ali, pouco importa se o contrato de promessa de compra e venda foi ou não registrado, né? Lógico, fazendo ali as ressalvas que a doutora Débora nos trouxe muito bem a respeito do registro, mas para esse caso a gente acaba ali considerando um pouco o contrato de gaveta, né? Tendo em vista ali que não é aquele que figura no registro como proprietário que necessariamente responderá por esses encargos. E é nesse sentido aí a decisão do STJ, né? E que estabeleceu que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro de compromisso de compra e venda, mas sim essa relação entre o condomínio e o condômino, né, uma relação jurídica de material, até como o próprio acórdão nos traz,
representada ali pela emissão do comprador na posse e também pela ciência do condomínio acerca dessa transação. Então, é a posse ali direta do apartamento, né, que toma o comprador responsável pelas despesas do condomínio, mesmo que não tenha sido ainda recebida qualquer escritura, né, mas é importante que as partes, tanto o comprador ou o vendedor, ambas as partes ali, que a questão é que tem que ser comunicado ao condomínio, à administração do condomínio a respeito dessa promessa de compra e venda. Porque se ele não sabe que o imóvel foi vendido, né, ele não sabe quem está residindo ali, ele também não tem como, né, colocar ali no polo passivo a pessoa efetivamente que está devendo ali as despesas. Então, ele precisa ter essa ciência, né, e aí, né, comunicar ali essa transmissão dessa posse, para que aí não ocorra da administração cobrar o que está na matrícula do imóvel, né? Então, assim, o entendimento, além disso, predominante da doutrina também é no sentido de que a promessa de compra e venda não registrada fica o compromissário, o comprador, na condição de quase proprietário também na posse do imóvel. Então, ou seja, ele ainda não levou a registro, né? Mas ele está ali quase como um proprietário, né? Já que ele usufrui de todas as condições ali do condomínio, né? Então, essa tese do STJ foi fixada ali num julgamento de um recurso repetitivo, que é o tema 886, e orienta as demais instâncias ali do judiciário, né, na solução aí de casos semelhantes, né, já vem aí sendo discutido há muitos anos, não é de agora isso, né, estava tendo decisões conflitantes, então pacificou esse entendimento, e aí, se houver uma decisão em consonância com o que foi definido pelo STJ, esse recurso aí não vai ser admitido, né, para a Corte Superior, porque aí já tá decidido, né, já temos aí um recurso repetitivo para poder ter um parâmetro, né, e evitar também demandas aí que possam onerar o judiciário, que possam, né, estar falando da mesma coisa para algo que já tem uma solução, né. E, além disso, nesse compromisso de compra e venda, que não foi levado a registro, dependendo das circunstâncias, a responsabilidade pelas despesas do condomínio pode recair tanto sobre o vendedor quanto sobre o comprador, né? Nesse caso, se ficar comprovado ali que o comprador emitiu na posse e que o condomínio teve a ciência disso, teve a ciência inequívoca dessa transação, aí deve ser afastada a legitimidade passiva do vendedor para responder por essas despesas condominiais relativas ao período em que a posse foi exercida pelo comprador. Então, aí, né, essas são as nossas considerações para o tema de hoje, né, e mais uma vez, como toda live, né, a gente traz, depende do caso concreto, né, precisamos estar aí analisando a fundo, ver se foi comunicado ao condomínio, né, ver se ele tem essa ciência, né, a partir de que momento que foi emitido na posse, né, se houve a comunicação, mas ainda aquele que comprou não recebeu as chaves, né, então a gente precisa estar aí observando essas questões. Muito bem, Camila, Débora. São situações de reflexões, né? Onde a gente busca trabalhar de forma preventiva, ou seja, tentar evitar com que as pessoas necessitem obrigatoriamente discutir isso junto ao Poder Judiciário. Débora trouxe aqui considerações importantes a respeito do que deve conter ou não durante as contratações, e a Camila, o que acontece na prática. Muitas vezes você vai ter que trabalhar com provas, porque nem sempre tudo ficou escrito, como a Débora deixou aqui bem claro, que deveria constar. E aí as provas, por vezes, não são provas documentais, são provas testemunhais, e aí fica mais complexo nesse ramo, né, para você conseguir efetivamente demonstrar que você tinha razão, e que a tua razão realmente, ela deve ser valorizada pelo Poder Judiciário, até porque nós temos que entender que estamos falando de pessoas, e a priori, nem o juiz, o desembargador ou o ministro que irá analisar o teu caso, ele não deve te conhecer e ter um pouco a outra parte, para buscar ali, né, a imparcialidade.
Mas, Débora, Camila, sensacional. Mais uma daquelas questões que realmente temos que refletir antes de assinar e se depois buscar, né, o caminho mais adequado, buscar comprovações, buscar orientações. Quero agradecer imensamente a Débora, Camila, vou passar a palavra primeiro para a Débora, para o seu tchauzinho aqui no Inloco, e depois a Camila. Então, tá bom, minha amiga, muito obrigada mais uma vez, né? E acho que a Camila foi bem precisa ali nos argumentos dela, né? Acho que a gente agora está realmente muito mais seguro em relação aí à jurisprudência, né? Em relação a esses posicionamentos. E como se diz, né? A nossa missão aqui é justamente trazer, né, essas considerações para todos que nos acompanham, para que eles possam aí, diante de uma situação que venham a experimentar, saber como se apresentar, como resolver o problema, né, para evitar um problema futuro que possa vir a ser desencadeado pela eventual inobservância da lei, né, enfim, da próprio entendimento dos tribunais, que é algo um pouco mais distante aí da maioria das pessoas, que às vezes até olha para a lei, entende o que a lei fala, mas não sabe o que os tribunais estão decidindo, né? Isso é bastante importante aqui para a gente poder justamente demonstrar como que é o direito, como que funciona o direito de forma geral, e mais ainda aqui no direito imobiliário, né, minha amiga? Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero estar aqui na próxima semana. Com certeza, nós te agradecemos, Débora, sempre bom te ouvir aqui, né, te ver bem, atuando nessa área tão promissora. Camila. Agradeço a oportunidade, doutora Janaína, doutora Débora, e a nossa missão é essa, né, aproximar as pessoas do direito imobiliário. A gente sempre traz aqui temáticas que são voltadas ao caso concreto, né, à prática, então acho que é muito importante, e espero estar aí daqui, acho que 15 dias, né, a minha próxima, daqui uns 15 dias. A próxima daí com vocês. Agora, semana que vem. Vocês falariam todos os dias aqui. A doutora Débora estará aqui semana que vem, mas eu até daqui umas 2 semanas, compartilhando mais um pouquinho aí. Que bom, Camila. Queremos te ver aqui mais vezes, então. E, obrigada. Débora, semana que vem, aí nas segundas-feiras, sempre contando, né, com a tua participação, entre 17 e 18 horas, dependendo das nossas correrias por aqui, pessoal. Então, não deixe de acompanhar a série Questões Imobiliárias e Urbanísticas aqui no Inloco. Um beijo bem grande e até semana que vem. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.